Lucas capítulo 18, de 9 a 14, diz assim: Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Oremos mais uma vez. Todo-Poderoso Deus, nós viemos até a Tua casa. Uma noite quente, uma noite alegre, já participamos da ceia, já cantamos, já falamos com o Senhor, e agora é a hora que nós te pedimos que Tu venhas falar conosco. Que o Teu Santo Espírito venha com uma porção dobrada, ó Deus, para cada um, segundo cada necessidade que o Senhor sabe. Que nós possamos saber que passamos um tempo com o Senhor aqui, e aqui o Senhor tratou conosco, levando para casa um bocado de esperança, um bocado de justiça, um bocado de esclarecimento, um bocado, ó Deus, do que o Senhor nos tem reservado. E faz uma obra, ó Deus, para aquele que ainda está indeciso, aquele que vai para lá e vem para cá e ainda não tinha tomado uma decisão, que hoje seja o dia. Se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Então nós oramos e te damos graças no nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, o Salmo 139, verso 4, Salmo 139, verso 4. Nossa irmã Mirka, alguém com um microfone, por favor, passe para ela. Nossa irmã Mirka, Salmo 139, verso 4. Vai ficar de pé e ler para nós, por favor. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Muito obrigado. Irmãos, antes de abrirmos a boca, um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua onisciência. Antes de nós abrirmos a boca, Ele já sabe. Não adianta tentar ludibriar, não adianta tentar florear, Ele já sabe. Qual é o limite da oração? É a vontade de Deus. Qual é o poder da oração? É aquilo que Deus quer. Irmãos, Berkhof diz que Deus é absolutamente perfeito, porque no seu ser Ele é perfeito. E Berkhof diz que Deus é relativamente perfeito, porque Ele não pode cometer nenhum erro, então Ele é perfeito em todos os seus atos. O que Deus não pode fazer? Apenas aquilo que Ele não quiser fazer. Então, como é a nossa oração? Irmãos, eu gostaria muito, sabe, aquela coisa gostosa de fazermos um grande círculo, fecharmos as portas e termos aquela conversa bem pessoal a partir desse texto. Certamente você já viu alguém que dirige, né? Juntam aí um grupo e precisa ir a algum lugar e alguém pega a chave e diz assim: eu sou o que melhor dirige aqui, deixa comigo. Vocês lembram de alguém que já fez isso? Quando alguém faz isso, é porque ele desmerece os outros. Ele se acha melhor do que os outros.
E isso denota o tamanho da nossa autoimagem em termos dos outros. Então, se eu sou o melhor motorista, os outros são piores do que eu. Nesses momentos, sutilmente, nós vemos como nós julgamos melhores, mais rápidos e mais justos até. Irmãos, esse texto já define para que está nas Escrituras, em seu primeiro verso, no verso de número 9, quando nos é dito assim: há alguns que confiavam em si mesmos, pois se considerarem justos e desprezarem os outros. Sabe aqueles filmes cataclísmicos que o personagem principal é um sobrevivente e ele vai se virando por si? O quanto você se identifica nessas histórias? Porque o sujeito dá conta de tudo, né? MacGyver é fichinha perto daquilo. E, na verdade, nós vamos julgando a vida como se nós fôssemos alguém assim, super especiais. Nós vamos fazendo tudo. E tocando a história do céu, irmãos, quantos justos existem? Romanos 3,10 diz assim, como está escrito, não há um justo sequer. Não existe um, irmãos. Paul Young nos convida a responder, por que Deus me ama? E a Bíblia responde a essa profunda questão com uma palavra incomparável chamada graça. Deus ama com a razão do que Ele é, não do que eu tenha feito algo para merecer. Irmãos, graça é mais ou menos o seguinte, você não pode fazer nada para aumentar a graça pela sua vida. É graça. Graça é algo que você não pode fazer nada para que ela diminua da sua vida, porque é graça. Porque lá na eternidade, Deus disse assim, eu vou amar graciosamente o Gilberto. E por amor imerecido, eu vou salvar o Gilberto. Está salvo. Nada poderá condenar o Gilberto. E isso é graça. Então, irmãos, esse amor incomparável é a razão de nós estarmos aqui. Graça. Deus prometeu nos suprir em todas as coisas. Essa semana lemos que Deus rasgou o seu Filho para que nós tivéssemos salvação. E Romanos 8,32 diz da seguinte forma, por acaso, tendo dado Deus, Cristo Jesus por nós, não nos daria graciosamente com Ele todas as coisas? Então, se Deus deu o unigênito pela sua vida, por acaso Ele não daria todo o restante para que você chegasse perseverante até o último dia, por graça? Irmãos, o verso de número 9 aponta, então, 3 erros crassos. 3 erros terríveis. O primeiro, confiar em si mesmo. Deus detesta quem confia na força do seu braço. Deus detesta quem confia na força do seu braço. Em segundo lugar, se considerar justo. Eu não sou tão ruim assim não, eu sou melhor do que os outros. Em terceiro lugar, desprezar os outros. Será que você cairia em alguma dessas questões? Muito bem, irmãos. Um carregador de potes trabalhou anos a fio, vindo embaixo, num ribeiro, colocando água em 2 potes, subindo uma serra e entregando a água, voltando durante o dia inteiro. E um dos potes estava rachado. Com o passar dos meses, do lado do pote rachado, foram produzindo flores lindas. E depois de muito tempo, quando o carregador não aguentava mais, o carregador sentou para conversar com os vasos. E o vaso rachado disse para o carregador, eu tenho muita tristeza, porque você recebeu sempre a metade do que valia o trabalho, porque eu fui derramando água ao longo do trajeto esse tempo todo. Não se sinta assim, disse o carregador, valeu a pena.
Mas como valeu a pena? Ele disse, olha o caminho. E realmente do lado aonde estava o vaso quebrado, havia um caminho de flores. Ah, mas custou tanto. Você que não sabe. Quando eu percebi que a água ia caindo, eu semeei as sementes das flores, e elas foram produzindo flores, e quando chegava lá em cima, eu aproveitava e enfeitava a mesa do meu Senhor com as flores, e muitas vezes eu recebi mais pelas flores do que pela água que eu transportava. A sua rachadura foi uma bênção. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos orar a Deus, dizendo assim, Senhor, Tu sabes como eu sou um vaso perfeito. O Senhor sabe como eu não deixo cair uma gotinha. O Senhor sabe como eu sou bom. Mas, na verdade, irmãos, Cristo veio para escolher as coisas loucas, humildes, fracas e desprezadas desse mundo. Cristo veio para os potes quebrados, para que a excelência fique bem clara que não tem nada a ver com o pote, mas com aquele que enche o pote da sua graça. Isso é evangelho da graça. Portanto, irmãos, na oração, o Senhor tem dons e talentos para todos, inclusive para os homens que pouco se espera deles. Pouco se espera de alguém, mas Deus tem dons e talentos para aquelas pessoas. Se nós convocássemos alguém do RH hoje e falássemos assim, por favor, vamos compor uma equipe que vai transformar o mundo. Eu preciso de 12 discípulos. Tenha certeza que o RH jamais passaria perto dos 12 que o Senhor Jesus escolheu. Esses aí não dá, não. Iletrados, incultos, de uma região pobre, gente da ralé. Pois bem, o Senhor Jesus escolheu aqueles 12 homens para que ficasse bem claro que não foram os 12 homens, mas o Espírito Santo que os enchia e que os habilitava. Quando os apóstolos estiveram no Sinédrio e discutindo, um cutucou o outro e disseram assim, pelo jeito que eles falam, eles estiveram com Jesus. Então Jesus é o autor e transformador dos potes defeituosos que vão parar nas suas mãos para serem usados. E nesse mundo, a igreja sendo edifício de pedras vivas, mostra que ninguém é tão bom que não precise dos outros. E isso se chama humildade, você reconhecer as suas limitações. Ninguém é tão bom que possa falar dos outros sem que toque também em seus defeitos. Ninguém é tão bom que não tenha que aprender com os outros. Aprendamos com o Senhor Jesus nessa noite, aprendamos com Ele que nós não devemos nos achar. Vamos aprender? Versos 11 e 12, Lucas capítulo 18, versos 11 e 12, leiamos por favor. O fariseu, posto em pé, vocês percebem que esse homem orava para ele mesmo? Tem muita gente na igreja hoje dizendo assim, Deus não ouve minhas orações. Eu quero te fazer uma pergunta retórica. Será que você tem orado para você mesmo? Pastor, como é que é isso? Veja, ele não orava, ele contava para Deus como ele era melhor do que os outros. Você conhece gente assim? Ele está contando para Deus. Então, ele diz assim, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, dizendo, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros,
nem ainda como este publicano. Então, esse homem, ele não orava, não. Ele dizia para Deus o quão bom ele era. Será que existem orações assim, irmãos, hoje? Irmãos, depois de trabalhar mais uma década com drogados, certo dia desses agora, eu estive com um dependente químico e eu cheguei perto dele, falei assim, você quer mudar de vida? Ele falou, eu quero, pastor. Eu conheço boa parte da Escritura. E em lágrimas de desespero ele disse assim, mas pastor, eu não consigo. Eu não consigo. Aí, irmãos, na nossa pretensão, eu bato no peito e digo assim, esse sujeito é um canalha. Esse sujeito é uma toa. Porque eu não me envolvo com isso. Irmãos, todos aqui, sem exceção, têm o seu calcanhar de Aquiles. Todos. Se você não tem problemas com drogas ilícitas, são com as drogas lícitas. Você tem problema com a sua vaidade, você tem problema com o sexo, você tem problema com o quê? Porque não existem homens perfeitos. Só existe um ser justo e perfeito. E esse homem aqui caiu na síndrome de Satanás. Senhor, eu não sou como os demais. Eu sou o cara. E, irmãos, esse homem, ele chega a ser cínico com Deus. Cínico. Por favor, dá uma olhada como é que ele começa a oração. Qual é a primeira palavra? Graças te dou. Ele começa dizendo assim, Senhor, muito obrigado porque eu não sou como todas essas pessoas. Ele tem coragem de agradecer a Deus por ser melhor do que os outros. E às vezes eu me considero assim, irmãos. Nessa oração de si para si mesmo, esse homem mente, achando que ele está mentindo para Deus, quando a palavra não chegou à boca ainda, Deus já conhece toda, e ele está tendo coragem de dizer para Deus, Senhor, eu te dou graças porque eu sou um cara bom. Ó Deus, te dou graças porque não sou como os demais homens. Irmãos, com todo carinho revinocerontico, com todo carinho, homem que acha que é diferente dos demais é uma hipótese muito clara de ser um mentiroso. Todo homem que começar a bater no peito e dizer que é muito santo, corra dele, porque é provável que seja um mentiroso. Como é que Paulo se considerava? Paulo começou dizendo assim, gente, eu sou um pecador. Na metade do ministério, Paulo diz assim, gente, eu sou um grande pecador. E Paulo morre dizendo para a igreja, eu não sou digno de ser cristão, porque eu sou o pior dos pecadores. Eu persegui a igreja de Cristo. Eu matei. Paulo era assassino de cristãos. Daniel, o grande profeta Daniel, diz assim, Senhor, para nós é a cara corar de vergonha diante da tua santidade, diante daquilo que nós somos e fazemos. Irmãos, nós estamos num mundo evangélico cheio de pantomimas, tudo é espírito. O sujeito da cambalhota é espírito, o sujeito grita é espírito, tudo é espírito. Mas o livro sagrado diz que todas as pessoas, quanto mais cheias do espírito, mais convicção de pecado elas têm, porque o espírito veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você quer conhecer um homem cheio do Espírito? Esse homem diz, eu sou um tremendo pecador. E ora, dizendo exatamente assim. A igreja, irmãos, estava convidada ou intimada a orar no tempo da lei, a jejuar no tempo da lei, uma vez. Aí esse homem diz assim, Senhor, eu não sou como os demais homens, eu jejuo 2 vezes. Uma vezinha a mais, só para te mostrar para o senhor, porque eu sou, então eu não jejuo uma não, eu jejuo 2. Eu sou o cara. Senhor, eu dou o dízimo de
tudo, inclusive das hortaliças. Irmãos, nós temos fariseus modernos precisando mudar hoje para saírem daqui quebrantados. Nós temos fariseus que precisam sair daqui hoje com um senso de humildade para nunca mais falar para Deus o que não está no seu coração, mas ser honesto, sincero. Os capítulos bíblicos, irmãos, das Escrituras estão cobertos de essa chamada para sermos humildes. Romanos 3:23, porque quantos pecaram? Todos, e carecem da glória de Deus. Então, quantos devem orar dizendo, Senhor, sê propício a mim, pecador? Porque o Senhor sabe, irmão. Porque você sabe, minha irmã. Porque você sabe do seu pecado. A igreja é um lugar de gente pecadora que precisa mudar. Uma igreja é o lugar de pessoas que lutam com todas as forças para isso. Aqui é o lugar de doentes que devem receber o antígeno para lutarem contra o pecado. A igreja é o local de quem recebeu a cura e está a caminho dela totalmente. E se alguém julgar diferente dos demais homens, cai no pecado de Satanás, de se achar perfeito. Eu sou o mais. Eu sou o mais rápido, eu sou o mais inteligente, eu sou o mais bonito, eu sou o mais. Eu sou o mais. Me dá a chave aí. Se tem alguém que sabe dirigir esse carro, o melhor aqui sou eu. Os demais, como fariseus, são roubadores, injustos, adúlteros. Meu irmão, uma vez eu bati no peito, irmãos, numa pregação, e disse assim, eu nunca roubei. Bati no peito. Eu nunca roubei. Aí alguma coisa passou aqui dentro e falou assim, passa a mão no seu bolso. Aí eu levei a mão no bolso, tinha um clips daquele grandão e 3 gominhas, que aqui em Minas eu aprendi a falar gominhas. São Paulo, Rio, é borrachinha, aqui é gominha. Né? Então eu tinha 3 gominhas e um clips grande. Aí aquela coisa aqui dentro falou assim, isso aí veio da onde? Eu falei, do escritório. E aí a coisa falou assim, você pagou quanto para poder trazer isso para cá até agora? Quem nunca cometeu ou comete injustiças sem a menor intenção, mas você fez. Esse fariseu se dizia melhor do que o publicano. Almeida diz que o publicano era um judeu que cobrava impostos para o governo romano. Ele era desprezado por trabalhar para um dominador estrangeiro e por ser geralmente desonesto. Então, irmãos, às vezes nós podemos fazer um acordo como Jó. Jó diz assim, vocês não podem me acusar de adultério, porque eu fiz um acordo com os meus olhos de como os colocaria sobre uma donzela. Quando os amigões tentam dizer, Jó, você está pagando é por isso. Jó diz, não. Mas quando você vem passando pela lagoa de manhã cedo, de repente os seus olhos veem alguma coisa e você instintivamente continua olhando, meu irmão, e você pecou. E você pecou. Irmãos, o verso 12 diz assim, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano trabalhava para o governo romano e o fariseu trabalhava para o diabo. No final, qual é a diferença? Mateus 6,3 diz assim, tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa.
Irmãos, quando nós fizermos, que só Deus saiba, só Ele precisa saber. Do contrário, você já recebeu a sua recompensa. Reverendo Adão Carlos, pastor da primeira igreja de Valadares, nós chegávamos no final do culto, íamos dar um abraço no reverendo, e uma vez eu dei um abraço e, reverendo, que sermão. Ele disse assim: Giovan, não faça assim comigo. Quem conhece o reverendo? Não faça assim comigo. Aí eu levei um susto, né? Por que, reverendo? Porque senão eu já recebi meu galardão aqui, não ficou nada lá para o céu. Irmãos, os hipócritas é que oram em pé, um montão de palavras belas para serem vistas pelos homens. Eu arrasei, usei palavras aqui que... Irmãos, às vezes nós dizemos assim: eu sou dizimista, e chamo todos a serem dizimistas. Mas eu digo isso com soberba, com orgulho. Deixa eu dar uma pincelada nisso aqui. Eu fui chamado para comer uma feijoada na casa de uns irmãos. E, no final das contas, o pastor tem que fazer jus, né? Já tem a fama, então, né, reverendo? Então, muito bem. Então, eu comi feijoada. E tem alguns irmãos da Bahia que dizem assim: deu uma lombeira depois. Mas, irmãos, eu não dizimei a feijoada. O fariseu disse assim: Senhor, de tudo que eu ganho, eu dizimo. É? Você dizima mesmo? Tá bom. Tá bom. Irmãos queridos, dízimo do que você ganha. Em resumo, não se exalte por nada, porque Deus pode lhe mostrar que você acha que é, mas não é. Persiga em ser honesto, íntegro, justo, dizimista, fiel, fale bem dos outros, mas nunca bata no peito se julgando melhor do que os outros, porque caso contrário o Espírito vai te mostrar que você não é. Em segundo e último lugar, que nós aprendamos com Jesus sobre a oração, os versos 13 e 14. Vamos ler juntos, por favor, versos 13 e 14. O publicano, estando em pé, longe, percebam, o publicano estava longe do local de notoriedade da praça. Ele estava lá no cantinho, cabeça baixa, humilhado, vergonha, convicção de pecado, de que ele não era nada. Isso era tão gritante que ele não ousava ainda levantar os olhos ao céu. Ele não conseguia, ele orava de cabeça baixa. Sabe quando a mãe chamava a gente? Ela dizia assim: Giovan. Eu já sabia. Aí vem. Pelo tom da voz a gente já sabe, né? E quando o Espírito vem e bate na gente assim, não seja cínico não, você sabe que está errado. Sabe, né? Aí, irmãos, Deus ama a todos os pecadores convictos, aqueles que redimidos confessam as suas faltas. Deus ama pecadores arrependidos. Deus não ama todos os pecadores, irmãos. Se Deus amasse todos os pecadores, Ele ia colocar todo mundo no céu. E não é assim. Deus ama pecadores arrependidos. A estes está prometido o reino dos céus. Então, cuidado quando você for afirmar para pessoas que Deus ama pecadores. Pecadores arrependidos. Quer sentir alívio da alma? Quer sentir convicto dos seus erros crassos? Pare de mentir para você mesmo. Pare de se justificar. Pare de apontar para os outros.
faça de coração, busque fazer de alma o que o publicano fez. Diga para Deus, só você e Deus, ó Deus, sê propício a mim, pecador. É isso que eu sou de verdade, e eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Confesse o seu pecado e tenha o alívio de alma que você precisa para recomeçar de novo. A oração é um meio de graça para isso. Irmãos, indo essa semana lá para o seminário, eu passei perto do monte. O monte tem placa, o monte tem escada, e tem um monte de gente subindo lá para orar. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E eu gostaria que alguém abrisse a Escritura no versículo bíblico que manda você ir para o monte para que Deus te ouça mais rápido, né? Porque deve ficar mais próximo. Você pode achar o versículo para mim? Porque o Senhor Jesus, Ele diz assim, quando orares, entra no teu quarto em secreto, converse em secreto com o teu Pai, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe para quem você precisa abrir o seu coração? Não é para o colega do bar que vai te incentivar a fazer as coisas erradas. Não é para a pessoa que você sabe que vai avalizar o que você tem feito errado. Você sabe que precisa derramar o seu coração diante de Deus. Senhor, sê propício a mim. Me dá alívio para a minha alma, Senhor. E a palavra propício, no grego, ela diz assim, ser apaziguado, ser tranquilizado, ser gracioso, ser misericordioso. Esse homem, reconhecendo a sua vida falaciosa, medíocre, cheia de defeitos, ele diz assim, Senhor, coloca paz aqui. Eu não me aguento mais, Senhor. Eu tenho vergonha das coisas que eu falo, que eu faço. Eu tenho vergonha de agir como eu ajo, Senhor. E no verso 14, Jesus disse que o publicano pecador, sarnento, medíocre, desceu justificado, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Irmãos, o que é ser justificado na Bíblia? Eu só conheço aqui como advogado agora a nossa irmã, doutora Ana Paula. Me perdoe, o senhor Jessé também é advogado. Mas, irmãos, o Senhor Jesus é um advogado diferente, viu? Paráclito, no grego, significa consolador e que significa advogado. E você, normalmente, quando contrata um advogado, o advogado chega, a primeira coisa que ele diz, doutor, meu cliente é inocente. Primeira coisa. O Senhor Jesus, quando ele entrar em grande audiência com o soberano do universo, com você do lado, ele vai dizer assim, pai, essa aqui é a Mirka. Mirka Botelho. Está aqui, pai, essa aqui é a ficha corrida dela, 5 quilômetros. Pai, e ela é culpada, absolutamente culpada de tudo o que ela cometeu. E o pai vai dizer, eu sei. Mas, pai, a Mirka é uma daquelas que na eternidade o Senhor me mandou comprá-la com o meu sangue na cruz. E por isso, diante da sua autoridade, eu justifico a Mirka de todos os seus pecados. E nesse momento, o Pai Todo-Poderoso levanta o martelo de juiz justo, perfeito, justificada. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Percebam, irmãos, Jesus não disse assim, Senhor, eu torno a Mirka inocente. A Mirka passou a ser inocente. Não. Mirka continua pecadora, responsável por todos os seus pecados. Mas o Cristo entra na frente de quem diz assim, eu sou essa pessoa terrível e eu preciso do Senhor. E o Cristo entra na frente e diz assim, eu pago pela sua dívida.
eu verti o sangue na cruz para te salvar. É você mesmo. A lei remete ao Evangelho para que possamos ser justificados. E o Evangelho nos remete à lei de volta para indagarmos qual é o nosso dever estando justificados. Pela lei, você nunca gera obras que justifiquem diante de Deus. Por isso, por exemplo, nunca poderá dizer que era linguarudo porque os outros davam motivo. Senhor, eu descia a língua nos outros porque eles me davam motivo. Não cola, viu? A única forma de alcançar a salvação é que Deus aceite que alguém impute sobre você a santidade que você precisa, e esse único é Cristo Jesus. E aqui eu concluo, irmãos. Lucas 18:1, nós entendemos sobre o que o Senhor Jesus está focando nessa passagem. Quando nós estudamos, ele diz lá: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Irmãos, as farmácias nunca venderam tanto suplemento alimentar para melhorar a imunidade. As pessoas estão bebendo as pás de vitaminas. O sistema imunológico ficar forte. Eu gostaria que os crentes estivessem orando na mesma proporção para Deus os livrar. O dever de orar sempre, irmãos. O quanto temos desfrutado, uma vez que o limite da oração é a vontade de Deus. O quanto nós temos desfrutado disso. O verso 10 diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Portanto, o alvo aqui são as orações, e as orações revelam os oradores. Enquanto o fariseu não confessou um defeito, procure na fala do fariseu. Ele não confessou um pecado, irmãos. Enquanto ele não confessou um pecado, o publicano não disse que ele tinha uma qualidade. Um não tem defeito nenhum, o outro não tem qualidade nenhuma. Não é assim. Deus sabe. Ele colocou valor naqueles que são deles. Deus sabe das nossas mazelas, querendo que eu conte, porque enquanto o que Ele fizer na minha vida, eu terei que dizer da sua graça e da sua misericórdia. Irmãos, a partir de hoje, por favor, não ore de você para você mesmo. Ore, mas não adianta. Você está perdendo tempo. Ore em paz. Ore palavras simples e aquilo que está no seu coração. Senhor, eu fiz. Senhor, eu sou. Senhor, é assim. Pare de se preocupar com os outros. Se você se preocupar com Deus, você não terá que se preocupar com nada mais. Vamos orar, irmãos?